Amém. Boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso estudo a respeito do Espírito Santo de Deus. E hoje, no nosso terceiro estudo nesse tema, nós vamos estar falando sobre os dons do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando, falando ao Senhor um momento. Pai, nós te rendemos graças. Te damos graças pelo privilégio, pela oportunidade de estudarmos, conhecermos e usufruirmos da Tua palavra, Senhor. Clamamos a Ti pelo auxílio do Teu Espírito, que nos abra o entendimento, que se mova em nós e através de nós e no nosso meio, trazendo, Senhor, o entendimento, o aprendizado, Senhor, trazendo a Deus a experiência, a vivência da Tua palavra, Pai. Vem agora em nosso auxílio, Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos para falar e para ouvir, te pedindo que o Teu Espírito nos capacite, Senhor, em todas essas coisas. Bendito seja o Teu nome, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti e que as nossas vidas cresçam e prosperem em Ti, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então, nós temos falado nessas 3 quartas-feiras, né, hoje e as 2 anteriores, a respeito do Espírito Santo de Deus, que a palavra chama, né, de o Paracletos, que Jesus nos prometeu. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 16, a palavra de Deus nos diz assim: eu rogarei ao Pai, o Senhor Jesus nos diz, e Ele vos dará outro Consolador. É essa palavra que vem Consolador da tradução da palavra Paracletos, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós já vimos a respeito desse texto em estudos anteriores, e eu não quero então me alongar falando novamente coisas que já dissemos, até porque hoje o tema é vasto e eu tenho que correr, senão o tempo vai explodir e vai explodir muito. Então vamos lá. O que quer dizer Paracletos, né, que vem dessa palavra que foi traduzido para nós como Consolador? Ele também quer dizer o encorajador. Alguém convocado para estar ao lado, para ajudar. Eu quero que você entenda que essa é a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Foi para isso que ele veio. Alguém convocado para estar ao lado, para ajudar. Alguém que pleiteia a causa de alguém diante de um juiz, um advogado, um intercessor, conselheiro de defesa, amigo fiel. O quanto temos usufruído desse Espírito Santo maravilhoso que se dispõe a ser todas essas coisas nas nossas vidas e muito mais que nós já vimos nos estudos anteriores. Então, continuando aqui hoje sobre os dons do Espírito Santo, lá em João capítulo 20, versículo 21, a palavra do Senhor nos diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele exerceu o seu ministério aqui na terra, não na condição de Deus, né? A palavra de Deus é clara em nos dizer que ele se esvaziou de toda a sua glória. E ele se fez homem, mas ele não era um homem qualquer, ele era um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, a sua proposta é enviar os seus discípulos com a mesma autoridade e capacitação que o Pai o enviou. Por isso, Jesus veio e soprou sobre os seus discípulos o mesmo Espírito que estava sobre ele, que o capacitava a fazer todas aquelas coisas. Jesus soprou sobre os seus discípulos e ainda disse que eles aguardassem até que fossem revestidos do alto de poder para serem suas testemunhas, que nós já vimos que foi o momento do batismo no Espírito Santo de Deus. Então, esse Espírito ele é fundamental para que a gente possa fazer a obra de Deus, para que nós possamos cooperar com Deus nesse mundo para evangelizarmos, para testemunharmos dele
e para propagarmos a sua palavra. O Espírito Santo quer compartilhar conosco da sua própria natureza, já vimos isso, do seu caráter e dos seus propósitos, para que, compartilhando conosco dessas coisas, nós sejamos capazes de frutificar, né, o fruto do Espírito nas nossas vidas. E também ele deseja compartilhar conosco dos dons, dos seus dons espirituais, que são fundamentais para que a obra seja feita de uma forma mais plena. É exatamente sobre os dons que nós vamos estar falando hoje. Então, uma carta importante que fala a respeito dos dons é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá para o capítulo 12. Eu vou ler de uma forma meio picotada, mas a gente vai lendo bastante coisa desse capítulo e de outros capítulos dessa carta. Capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Qual o grande problema de sermos ignorantes? E o que quer dizer essa palavra? É desconhecermos a respeito de alguma coisa. Então, qual é o grande problema quando somos ignorantes? Nós deixamos de usufruir porque simplesmente não sabemos que aquilo é disponível para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aqui o apóstolo Paulo vai falar e explicar inúmeras coisas a respeito dos dons espirituais. Os dons, eles revelam o senhorio de Cristo. Toda manifestação dos dons é para a glória do Senhor, é para exaltar o nome do Senhor, é para levar o olhar das pessoas e o olhar da igreja para o nosso Senhor Jesus. E esses dons são ferramentas para que a gente possa realizar a obra de Deus, revelarmos a presença do Senhor entre nós, levarmos vidas a Jesus e edificarmos a sua igreja, ou seja, construirmos essa igreja de forma sólida e que se multiplica e que cresce a cada dia. No capítulo 14 dessa mesma carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, o objetivo dos dons é a edificação da igreja. Só que nós precisamos desejar os dons e precisamos desejar progredir nos dons. Lá nessa mesma carta, capítulo 14, no verso 24, a palavra diz assim: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio deles. Então, a manifestação desse dom, e no caso aqui ele está falando sobre a palavra profética, sobre o dom de profetizar, o dom de profetizar aqui, na maneira como o apóstolo Paulo está dizendo, traz a revelação dos segredos do coração. E óbvio que um incrédulo que entra no meio da igreja e tem o seu coração desvendado por uma palavra de profecia, ele é impactado. E o objetivo desse impacto é fazer com que ele identifique e perceba a presença do Senhor naquele lugar e aí se prostre diante de Deus e se entregue a Ele e creia nele. Então, o propósito dos dons não é sermos vistos, mas sim que Deus seja exaltado, que Ele seja identificado e que Ele seja exaltado. Por isso, quanto maior simplicidade houver na manifestação dos dons, mais evidência, ou de forma mais evidente, ficará que a ação é de Deus e não é nossa. Então, quanto mais singelo, quanto mais simples for a forma como Deus nos usar, melhor isso pode acontecer. Por isso é importante que a gente entenda que a manifestação dos dons não é um espetáculo, não é um show, não é com caras e bocas, gestos e movimentos que parecem que trazem a glória para a gente de uma forma que nós venhamos a ser o centro de todas as atenções. Na verdade, quando a gente vê lá no livro de Atos dos Apóstolos, as operações, as manifestações de diversos dons que foram acontecendo ali ao longo daquele livro,
a gente vê a simplicidade dos apóstolos. E quando, ainda assim, impactados pela manifestação do poder de Deus, aquelas pessoas começavam a adorar os apóstolos, eles imediatamente se indignavam com aquela atitude. Porque eles queriam mostrar que tudo aquilo era para que as pessoas se voltassem para o Senhor, para que as pessoas o vissem e o reconhecessem e se rendessem a Ele. Então é muito importante que a gente entenda que os dons não são para a nossa exaltação, nem para o nosso benefício próprio. Eles estão para serviço e para exaltação da pessoa do Senhor. Eles não são para a nossa própria exaltação e nem para o nosso próprio benefício. Por isso, o apóstolo Paulo, após incentivar a busca dos melhores dons, e eu entendo que o que são os melhores dons? São os dons que melhor atendem ao ministério para o qual o Senhor me chamou. E nós vamos falar de ministério no nosso próximo estudo, que não será na próxima quarta, que próxima quarta é a quarta e será culto da família, mas será na quinta quarta-feira desse mês. Vamos estar falando sobre ministérios. Então, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 13, a partir do verso 4, a palavra diz assim. Desculpa, antes de eu falar disso, eu interrompi a minha fala e não completei o raciocínio. Então, voltando, o apóstolo Paulo, ele incentiva a buscar os melhores dons com o propósito, mas ele passa então, para que a gente entenda tudo isso, né, de como que funciona essa questão dos dons, ele diz assim, mas eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Então, esse link do último versículo do capítulo 12 para o primeiro do capítulo 13 é exatamente isso. O apóstolo Paulo diz, vocês devem buscar os melhores dons. E aí ele diz, mas eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E esse caminho sobremodo excelente é exatamente o amor, que é intitulado como o dom supremo, o dom mais maravilhoso de todos, e que de fato, segundo esse mesmo texto, ele diz que sem o amor, nada do que fizermos, por mais extraordinário, por mais miraculoso, por mais sobrenatural que seja, tem algum significado. Diante de Deus, para nada serve. Para nada serve se não houver amor. E aí ele começa a descrever esse amor. E ele diz, o amor é paciente. O amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se nós exercermos os dons que o Senhor confia às nossas mãos, carregados e movidos por esse amor, com toda certeza, nós não vamos estar atraindo glória para as nossas vidas, porque o amor não permite isso. Esse amor, o verdadeiro amor, o amor que vem da parte do Senhor, não permitirá que o nosso coração se comporte dessa forma, porque ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus próprios interesses. Por isso o apóstolo Paulo faz esse link tão necessário, enquanto ele fala dos dons, e aí ele cita o amor e depois ele volta a falar novamente dos dons. Então, o amor, ele ajusta, e eu falo que o amor de Deus, o amor supremo, o dom supremo, que também nós precisamos buscar para que esteja enchendo as nossas vidas. Esse amor ajusta as nossas motivações, ajusta as nossas intenções. E é importante a gente ter essa balança muito bem equilibrada, porque como nós já vimos antes, o homem é extremamente vaidoso, de um modo geral, somos vaidosos e a nossa tendência é nos ensoberbecermos, é nos envaidecermos, é buscarmos glórias para nós. Então, se sem fazermos nada de muito especial a gente já anseia por isso, imagine se os dons e o poder sobrenatural de Deus começa a se manifestar através das nossas mãos, através das nossas vidas. Como é fácil escorregar nesse lugar. Então é muito necessário que o amor de Deus esteja permeando todas essas coisas. Então precisamos de fato travar uma guerra contra a nossa vaidade, contra a nossa altivez. Aprendermos a ser, exatamente como Jesus sugere, mansos e humildes de coração, para que a gente possa de fato ser instrumento nas mãos de Deus sem tentar roubar a sua glória.
Há quem defenda a ideia de que esses dons que o apóstolo Paulo cita na carta de Paulo, evidentemente, aos Coríntios, no capítulo 12, há quem defenda a ideia de que esses dons não são para os nossos dias, que eles ficaram restritos lá no tempo dos apóstolos, naquele momento da igreja primitiva, no início de todas as coisas. Mas eu quero te convidar a ler comigo, nessa mesma carta 13, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Repara que o apóstolo Paulo coloca claramente o momento em que as coisas vão deixar de acontecer. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, lá no verso 12, ele continua: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, qual é o prazo para que de fato os dons parem de se mover no nosso meio? Para que de fato Deus pare de nos usar através desses dons? Quando essas coisas acontecerem, ou seja, quando vier o que é perfeito, quando conhecermos como somos conhecidos. Ainda não veio o que é perfeito. Jesus não voltou para estabelecer pela eternidade o seu reino. Ele não nos tomou para ele, não nos tirou ainda desse mundo. O mundo jaz no maligno e nós estamos vivendo no mundo. Então ainda não se estabeleceu a perfeição da parte de Deus. Tudo isso ainda é um prenúncio das coisas que virão, daquilo que Deus tem reservado para nós por toda a eternidade. Ainda conhecemos em parte. Mas um dia conheceremos como somos conhecidos, estaremos diante do nosso Senhor, o veremos com os nossos olhos, nada mais vai ser em parte, nada mais vai ser obscuro, como em espelho. Ainda não chegou esse tempo, está próximo, e eu quero que nós estejamos bem atentos, porque os dias se abreviam e está próximo esse momento, mas ainda não se estabeleceu. Por isso é preciso que os dons se manifestem para que nós possamos dar conta de fazer a obra que o Senhor confiou às nossas mãos. Então, a manifestação dos dons não é algo unilateral de Deus para conosco. Há também uma interação nossa para com o Espírito Santo de Deus. Deus nos dá os dons e nós precisamos fazer a nossa parte. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então, é possível sermos negligentes? É possível deixarmos de lado esse dom? Ele diz: o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não te faças negligente. Há uma parte que nos cabe. Na segunda carta de Paulo a Timóteo também, no capítulo 1, versículos 6 e 7, a palavra diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, preste atenção no que Paulo está dizendo a Timóteo. Reaviva o dom que está em ti, que veio sobre a tua vida pela imposição das minhas mãos. Deus não tem nos dado espírito de covardia, ou seja, não te faça covarde, deixando de exercer o dom que Deus confiou às tuas mãos. Então, de fato, o medo tem sido uma das estratégias usadas pelo maligno para anular os dons de Deus, os dons que Deus tem confiado a nós. E às vezes, essa estratégia do medo vem até a partir do nosso próprio zelo e do nosso próprio temor.
O zelo e o temor para com as coisas de Deus são boas coisas. É importante que tenhamos temor, é fundamental, na verdade, que tenhamos temor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, é fundamental que haja temor no nosso coração, é fundamental que haja zelo, que nós venhamos a ter a preocupação de fazermos qualquer coisa diante de Deus de forma errada, de forma impura, de forma vil ou até vaidosa, tentando roubar a glória do Senhor. É fundamental que esse zelo exista, mas o zelo não pode anular o dom. Ele não pode ser tamanho a ponto de anular o dom, de nós ficarmos tão intimidados que venhamos a deixar os talentos guardados. Você lembra dessa parábola dos talentos? Qual foi a resposta que aquele homem que ganhou um talento e que quando o Senhor veio cobrar dele os talentos que foram confiados a ele, ele devolveu aquele único talento, sem multiplicá-los? A resposta dele foi: eu sei que o Senhor é Deus, me fugiu a palavra agora, é Deus zeloso, que quer colher da onde não semeou. Então eu fiquei com medo de perder esse talento, de perder esse dom, e eu o guardei. E o Senhor o repreende. E ele diz: servo mau, por que você não multiplicou? Você poderia pelo menos ter colocado no banco para que rendesse os juros. E nós também não podemos enterrar o nosso talento. Nós não podemos sufocar, deixar ele guardado, com medo de utilizá-lo de uma forma ruim. É preciso que a gente tenha disposição em fé e em simplicidade, para que, com singeleza de coração e fé, nós venhamos a nos deixar usar. E no que diz respeito aos dons, é fundamental que o nosso coração seja muito simples. Quanto mais a gente fica elaborando os pensamentos, questionando muito as coisas, mais difícil é que o Espírito de Deus possa fluir através de nós. Porque a gente levanta inúmeros questionamentos, a gente levanta inúmeras barreiras. Nós já vimos isso acontecer na própria palavra do Senhor. Quando Moisés foi chamado, ele ficou relutante diante de Deus. Quando Deus te chama, quantas vezes você fica relutante? Não, Senhor, mas eu não sei. Não, Senhor, mas eu não posso. Não, Senhor, manda outro. Eu não vou saber fazer direito, porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Quando Deus, na verdade, quer a nossa entrega. E é nessa disposição que o Espírito de Deus passa a fluir. E junto com ele vem o fruto, junto com ele vem os dons, junto com ele vem o propósito de Deus através das nossas vidas. Então, vamos aos dons, ok? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, novamente capítulo 12, verso 1, vou reler esse versículo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 2, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque ele está falando com pessoas que eram gentios. Eles viviam no meio dos ídolos, eles viviam num meio pagão, com uma idolatria diversa, né? E ali ele diz, vocês se deixavam conduzir por esses ídolos mudos, que na verdade a gente sabe que são os demônios se fazendo passar por deuses, que nunca serão e nunca são, e não são deuses de fato. E eles se deixavam guiar, então por que não se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus? E aí ele começa a desmistificar as coisas. Ninguém que diga Senhor Jesus dirá isso, senão pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando você diz Senhor Jesus, você está reconhecendo o senhorio de Cristo. Deixe-se na simplicidade do teu coração diante de Deus. Então, obviamente, a manifestação dos dons só pode se dar por meio do Espírito. E nunca por habilidades pessoais, nunca por méritos pessoais. Então vamos seguir lá no verso 4. Ora, os dons são diversos.
mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus, o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. Olha a Trindade aqui aparecendo no meio de tudo isso. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os serviços são diversos, mas o Senhor é o mesmo. Todas as vezes que a Bíblia usa a palavra Senhor aqui, no Novo Testamento, ela se refere à pessoa do Senhor Jesus. No Velho Testamento é a pessoa de Deus, do Deus Pai. No Novo Testamento é a pessoa do Senhor Jesus. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Versículo 7. As coisas nunca vão acontecer em vão. O propósito de Deus se estabelece. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia até que ela cumpra o seu propósito. Deus não desperdiça o seu mover, Ele não desperdiça a sua palavra. Ele não está aqui para brincar e nem para gastar tempo. O Senhor está aqui para exercer o seu propósito, executar o seu propósito. Então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Jamais com um propósito exibicionista ou de interesse pessoal. Nós já falamos isso. A manifestação do Espírito é dada a cada um individualmente. Então, não fique sentado achando que os dons são para aqueles que estão ao seu lado. Entenda e se coloque nessa disposição de também receber o dom que Deus tem para manifestar através da tua vida. Porque Deus dá os dons para cada um individualmente. Devemos dar lugar ao dom ou dons que Deus quer manifestar através das nossas vidas. Nós precisamos nos dispor. No versículo 8, então, a palavra continua. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Eu quero que você perceba o seguinte, agora toda essa inscrição falando dos dons vem sempre mediante o Espírito. Lá em cima nós falamos de Espírito, Senhor e Deus, né? Mas ele faz essa distinção, dons e Espírito, serviços e o Senhor, realizações e Deus. Né? Então, agora que ele começa a falar dos dons especificamente, você vai ver só ele repetindo mediante o Espírito. Então, versículo 8. Para um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, e a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o que é importante a gente entender aqui? Primeiro, ele está descrevendo aqui 9 dons diferentes. Assim como nós temos 9 manifestações do fruto do Espírito Santo. Também temos aqui 9 dons diferentes. E, de novo, o apóstolo Paulo frisa isso. Ele distribui como lhe apraz, lembrando que é sempre visando um fim proveitoso a cada um individualmente. Você tem que ter o seu dom. Você tem que ter a manifestação do dom que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Se isso não está acontecendo em você, em mim ou em qualquer um daqueles que creem no Senhor Jesus, nós estamos deixando de ser instrumentos nas mãos de Deus. É preciso que a gente se disponha. Os dons são para a edificação da igreja, ou seja, a manifestação dos dons, ela vem sobre aquele que se dispõe a servir. Temos que estar na disposição de servirmos. Servirmos a quem? Ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a título de didática, eu vi em um estudo, eu achei muito bom, e aí eu vou passar isso aqui pra gente. Esses 9 dons, eles podem ser divididos em 3 categorias. Eu achei bem interessante. Então, os 3 primeiros, né?
dons que a gente vai chamar de dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Depois a gente vai agrupar mais 3, vamos chamar de dons de poder, que é o dom da fé, operação de milagres e os dons de curar. E então no terceiro bloco nós vamos falar de mais 3, que vamos chamar de dons da palavra, que são as profecias, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Nós precisamos buscar os dons para que eles se manifestem sobre as nossas vidas. Então, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 31, a palavra diz: procurai com zelo os melhores dons. Né? Eu já falei aqui que eu entendo que os melhores dons são aqueles que vêm me auxiliar na execução do ministério para o qual o Senhor me chamou. Lá em Coríntios, a menos a questão do dom do amor, né? Que diz que é o dom supremo. E o apóstolo Paulo frisa muito, muito, muito o dom de profecia. Por quê? Porque a profecia, ela é o dom que expressa a edificação da igreja. E o apóstolo Paulo tem um olhar absolutamente voltado para a igreja de Cristo. Então, tudo que vem para edificar a igreja, ele entende como mais importante. É mais importante a edificação da igreja do que algo pormenorizado ou individualizado. Não que nós não sejamos importantes individualmente, mas olhando a edificação do todo. E estamos incluídos nesse todo, evidentemente. Então, ele também diz aqui no capítulo 14, no versículo 1 de primeira carta de Paulo aos Coríntios: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procurai com zelo, ou seja, que você se empenhe para isso. Que não seja uma busca, eu quero. Não, eu realmente quero e eu realmente vou me empenhar para que isso se manifeste através da minha vida. Então, tanto os dons como o fruto do Espírito Santo são fundamentais na vida de todo cristão e, obviamente, na vida da Igreja de Cristo. Então, Cristo em nós deve expressar tanto o fruto, que representa o seu caráter, aquilo que Jesus traz nele, as características de Cristo, como os dons, que representam o seu carisma, o seu poder. Nós temos que manifestar em nós, individualmente e como igreja, como corpo de Cristo, o caráter de Cristo e o poder de Cristo, o seu carisma. Como devemos buscar os dons? Primeiro, nós precisamos desejá-los, né? Reconhecer a sua importância e a sua necessidade. Deus jamais dará algo tão precioso para aquele que não vai tratar essas pérolas com o devido valor. Há um versículo na Bíblia bastante forte em que Jesus diz assim: não jogueis pérolas aos porcos. E Jesus não está falando de porcos como animais porcos. Ele está dizendo de porcos como pessoas que, não dando o devido valor àquelas pérolas, vão jogar aquelas pérolas naquela lama, naquela sujeira, naquela imundície, sem dar o devido valor. Então, de fato, nós precisamos desejar e reconhecer a sua importância, o seu valor e a necessidade desses dons se manifestarem no nosso meio, se manifestarem através das nossas vidas. Então, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, de novo, capítulo 14, no verso 12, a palavra diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Precisamos orar por isso, precisamos pedir isso a Deus como indivíduos e como igreja. Nós precisamos, há um versículo, agora eu não me lembro de cabeça qual é exatamente nesse contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14, em que o apóstolo Paulo diz assim: de modo que não venha lhes faltar nenhum dom. Então, qual é o objetivo do Senhor? É que em cada igreja, cada pedaço do corpo de Cristo que se reúne, ali se manifestem todos os dons, para que não haja falta de nada, para que aquele corpo possa estar funcionando sem restrições, a pleno vapor, no propósito de Deus, através da sua igreja. Então, é importante que a gente compreenda isso. Precisamos orar, precisamos pedir como indivíduos, como igreja, a fim de que a igreja seja edificada, fortalecida e que ela se multiplique.
Os dons de revelação, eles se manifestam por meio de um testemunho interior, ou seja, por meio de uma visão, por meio de sonhos, por meio de alguma revelação que se dá no nosso íntimo. E é muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes parece que a gente está falando dos dons de revelação, né? Que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Parece às vezes que é como se a gente fosse tomado de algo assim muito sobrenatural e aquilo se manifestasse de uma forma intempestiva através da vida da gente. Não é assim na maioria das vezes. Eu nem digo que não possa acontecer de uma forma muito impactante. Eu acho que há momentos até pode acontecer dessa forma, mas na maioria das vezes não é assim que funciona. Eu já contei para vocês, e posso contar novamente de uma forma bem rápida, que há muitos anos atrás eu era bem novinha, convertida, né? Devia ter, sei lá, talvez uns 21 anos. Já tinha alguns anos de convertida, me converti com 17, mas só lá para os 18, na verdade para os 19 anos, é que eu fui ter contato com as questões espirituais, com o Espírito Santo, que até então eu frequentava uma igreja tradicional e eu não entendia nada a respeito desse assunto. Então, a partir dos 19, eu comecei a aprender a respeito disso. E aí eu me lembro que eu estava num lugar ali perto do Maracanã, dentro do carro, com a janela meio aberta, e o Espírito Santo falou ao meu coração: fecha a janela. E eu fiquei ali, isso é coisa da minha cabeça, acho que não é nada não, estou pensando coisa, mas será que é Deus falando comigo? E nessa que eu fiquei debatendo dentro de mim mesma, para entender o que era esse pensamento, uma mão invadiu a janela e puxou um cordãozinho de ouro que eu tinha no pescoço. E pela misericórdia de Deus, o cordãozinho arrebentou e caiu no meu colo e não foi levado. Mas Deus permitiu aquela experiência para que eu já começasse a entender como identificar a voz do Espírito Santo dentro de mim. Anos mais tarde, já bastante, né, vários anos depois disso, eu estava novamente dando o carro, dessa vez ali na rua São Clemente, no engarrafamento, de novo com a janela um pouco aberta, e eu ouvi novamente a mesma coisa: feche a janela. E na mesma hora, sem questionar, eu meti a mão, na época o meu carro era daquela manivelinha, meti a mão naquela manivela e fui fechar a janela. Quando eu fechei a janela, eu já prendi o dedo da pessoa que já estava metendo a mão ali pelo vidro. Então, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus em nós, ela é singela, ela é uma testificação no nosso íntimo. Assim como o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ele também testifica dentro do nosso espírito a revelação e a manifestação desses dons de revelação. Então, a palavra de sabedoria, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, no verso 9. É um texto até meio grande, não sei se eu meio que explico ou se eu leio. Eu vou ler rapidinho. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passando o tempo do dia e do jejum, admoestavam-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E o Espírito de Deus já estava testificando no íntimo de Paulo que era para que eles não saíssem dali, que eles ficassem ali naquela ilha onde eles estavam, porque a viagem seria custosa, os prejuízos seriam grandes. E aí então, lá no capítulo 27, lá no verso 20, diz assim: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. O navio estava passando por uma tempestade assim absurda. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César.
E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, o sonho que o apóstolo Paulo teve nesse segundo momento veio testificar e ainda detalhar, né, com mais riqueza de detalhes, sendo redundante, o testemunho interior que ele já tinha tido inicialmente. Então, o dom de palavra de sabedoria, ele é diferente da sabedoria que Deus dá a todo aquele que pede. E é importante ressaltar o seguinte: nós vemos na palavra coisas distintas. Os sinais que hão de seguir aqueles que creem são os sinais. Os dons do Espírito Santo são os dons. E os ministérios são os ministérios. E o fruto é o fruto. São coisas distintas, mas que o Espírito se move no nosso meio, operando todas essas coisas. Então, é importante a gente entender que sabedoria, aquela sabedoria que a Bíblia diz, quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a dá, né, liberalmente a todo aquele que pede, mas peça, porém, com fé e nada duvidando. Essa sabedoria não é a palavra de sabedoria, é a sabedoria de Deus. A palavra de sabedoria é uma outra coisa. A gente vai ver um outro exemplo. No Velho Testamento, nós vemos a experiência de José, que recebe a revelação do sonho de Faraó e lhe traz o conselho. Então, o Faraó tem 2 sonhos, José traz a revelação e diz assim: olha, esses 2 sonhos significam a mesma coisa. E o significado é 7 anos de muita abundância, 7 anos de muita escassez. E o que Deus tem para te dizer é isso aqui, ó. Você aproveite os 7 anos de muita abundância e faça celeiros e acumule muito alimento para que esse alimento guardado venha abastecer o teu reino durante os 7 anos de escassez. Então, a palavra de sabedoria, ela é uma palavra seguida de um conselho. Ela é uma revelação seguida de um conselho. E a gente percebe que foi exatamente isso que aconteceu, tanto num exemplo quanto no outro. Deus testificou no íntimo desses homens a revelação de alguma coisa e, a partir daí, havia um conselho: não saia de Creta, ou não saia da ilha. Era importante que vocês não tivessem saído de Creta, bem que eu disse, mas ninguém me ouviu. E aí também aqui José trazendo um exemplo, trazendo um conselho a respeito do que Faraó deveria fazer com aqueles 7 anos de abundância. Vamos então para a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento também é uma revelação, né? E ela é um fragmento do conhecimento de Deus que compartilha conosco, ele compartilha conosco um fragmento desse conhecimento, obviamente sempre com um propósito específico. Então vamos lá. Quando Pedro estava lá, naquela experiência que ele teve do lençol branco, vocês lembram disso? Lá em Atos capítulo 10. No versículo 17, diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, Pedro teve uma visão ali, ele teve uma experiência, né, de revelação de alguma coisa que, na verdade, ele não estava entendendo nada. Então, a partir daquele momento ali, nada do que tinha acontecido daquela visão tinha significado para ele ainda. Ele não deu conselho para ninguém, ele não fez nada. Ele viu aquilo e ele ficou tentando entender o que estava acontecendo. Só depois, quando Pedro chega na casa de Cornélio, é que ele consegue entender que aquela visão que ele estava tendo, ela tinha um significado simbólico. Que aqueles animais que eram considerados impuros, na verdade, estavam sendo comparados com gentios que os judeus consideravam impuros. E que Deus estava dizendo para ele: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Então, eu santifiquei esse homem porque esse homem me agrada, porque ele me teme. Então, não o rejeite. Que venha sobre ele o Espírito Santo de Deus e que ele seja batizado nas águas, assim como todos vocês foram. Então, só depois de um tempo é que Pedro foi entender isso.
né? Ele compreendeu depois o significado daquela visão. Então, isso é uma palavra de conhecimento. Viu que a visão tinha significado simbólico. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, a partir do verso 19, a gente lê aquela história de Eliseu e do moço dele, de Geazi. E aí o homem que tinha sido curado, né? Ele foi... queria dar muitos presentes para Naamã, no caso. Queria dar muitos presentes para Eliseu. E Eliseu disse, não, muito obrigada. Não quero nada. E aí Geazi ficou com um olho grande ali, querendo aquelas coisas. Deu uma desconversada, foi atrás de Naamã, falou, Eliseu me mandou aqui, contou uma mentira. E aí pegou um monte de presentes e trouxe e escondeu. E aí... Lá no segundo livro dos Reis, 5:26, diz assim, não, antes disso, o próprio Eliseu chegou para ele e disse assim, o que está acontecendo? Você está vindo de onde? Não, não estou vindo de lugar nenhum, não. E aí, nesse momento aqui, 5:26, ele diz assim, porventura, Eliseu diz, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Ou seja... eu fui levado em espírito a ver tudo o que você estava fazendo. Então, houve ali uma palavra de conhecimento daquilo que tinha acontecido com aquele homem. E aí a máscara cai, né? Porque diante dessa revelação, quem pode continuar mentindo? Se foi dito ali tudo o que ele estava fazendo, apesar de Eliseu não ter acompanhado ele fisicamente. Então, há 3 tipos distintos de visões. A gente pode ter uma visão espiritual que tenha um significado simbólico, né, como essa visão que Pedro teve. A gente pode ter uma visão aberta, que enxerga a realidade do mundo espiritual com os nossos próprios olhos naturais. Ou a gente pode ser arrebatado em espírito, que foi exatamente a experiência de Eliseu. De ver algo que o Espírito o levou ali para ver, mas o corpo dele permanecia no mesmo lugar. Coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Então, também outra experiência de palavra e de conhecimento. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, versículo 21, diz assim, mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então, tornaram a perguntar ao Senhor. Olha a pergunta, foi feita para o Senhor. Se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Saul estava se escondendo. Um homem grande daquele que diz que do ombro para cima, ou do pescoço para cima, ele se sobressaía de todas as pessoas, de tão alto que ele era. Ele estava escondido no meio das bagagens e Deus revelou por uma palavra de conhecimento aonde ele estava. Escondido ali. E aí ele foi encontrado por meio dessa experiência. Então, discernimento de espíritos para a gente fechar esse primeiro bloco dos dons de revelação. Discernimento de espíritos é a percepção do mundo espiritual. É um discernimento que acontece por meio de forte percepção, em que você identifica que espírito é aquele que se move naquele lugar. São demônios, e às vezes você tem um discernimento tão específico que você sabe qual é o demônio que está atuando ali naquela situação, ou é o Espírito de Deus que se move, ou é o próprio Deus se manifestando, ou são anjos, né? O que é que está se movimentando ali? Então, lá no segundo livro de Reis, estou pegando alguns exemplos para a gente entender claramente o que são essas coisas. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 14, a partir do 14 diz, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu Deus, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, Eliseu sabia, ele discernia pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito que havia ali um grupo de pessoas com ele, que na verdade eram anjos do Senhor. E ele discerniu essa presença ali.
E aí ele diz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, com os anjos do Senhor para guerrear a favor dele. Então, discernimento de espíritos. O reino espiritual, ele é mais real do que esse reino aqui que a gente está vendo, do que o que os nossos olhos naturais veem. Lembre-se que o que isso aqui existe é a partir do que é invisível, né? As coisas visíveis foram criadas a partir do invisível. Então, o que nós não estamos vendo é extremamente real, apesar de não vermos. Então, o discernimento de espírito nos capacita a reconhecer os demônios, reconhecer os anjos e até mesmo a presença do nosso Senhor quando se manifesta ali no nosso meio. É muito gostoso ter essa experiência. Eu me lembro que há anos atrás, eu estava numa situação em que eu estava assim, muito aflita. E sabe aquela necessidade de você deitar no colo de alguém, de ser abraçado, de ser acolhido. E eu pedi isso ao Senhor. Eu falei, Pai, eu quero deitar no teu colo. Eu quero botar minha cabeça no teu colo. Como alguém que busca de fato refúgio. E eu senti isso claramente. Que eu estava no colo do Senhor. É um discernimento. Obviamente eu não vi o Senhor, obviamente eu não sentei em um lugar diferente, mas foi a presença de Deus naquele lugar me trazendo essa experiência. Lá no livro de Atos 16, diz assim, a partir do verso 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Curioso que o demônio falava a verdade. Eles eram, de fato, servos do Deus Altíssimo e, de fato, estavam anunciando o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, era um demônio, em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Discernimento de espíritos. Talvez muitos de nós pudéssemos pensar, nossa, a moça está reconhecendo a presença de Deus aqui nas nossas vidas. Glórias a Deus, ela está se convertendo. Não, era um demônio que estava perturbando mesmo. E Paulo, reconhecendo isso, o repreendeu. Então vamos agora para o segundo bloco, dons de poder. Que a gente juntou dom da fé, operação de milagres, dons de curar. Então, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, preste atenção, a razão, lembre-se que tudo que Deus faz tem o seu propósito. A razão da manifestação de poder, né? Estamos falando de fé, dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Lá em Romanos 15, 18 diz, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Preste atenção, Cristo fez por intermédio do apóstolo Paulo, para conduzir os gentios à obediência. Olha o propósito da manifestação do poder de Deus. Conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Tudo isso a gente vê que é a manifestação do poder de Deus. Então vamos lá para o primeiro dom que a gente colocou dentro dessa categoria, poder de Deus. É o dom da fé. Eu quero que a gente entenda o seguinte, o dom da fé, de novo, é diferente da fé, né? A fé, ela é para todo crente. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé,
a gente não pode estar na comunhão com Deus. Então, lá em Gálatas 3:11, nós lemos que o justo, ou seja, aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus, ele viverá pela fé. Então, fé é para todo crente. Em Hebreus 11:6, nós lemos que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Que aquele que se aproxima de Deus creia que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, nós precisamos compreender isso. Se eu busco a Deus, Deus se agrada em me responder. Deus se agrada em me presentear. Deus se agrada em se revelar a mim. E eu preciso crer nisso. Porque senão, é melhor nem buscar. Não faz diferença estarmos na casa de Deus sem fé ou não estarmos na casa de Deus. Então, Deus repartiu uma medida de fé para cada um. E a fé também pode aumentar. Então, se a gente pensa assim, Deus repartiu essa porção de fé para mim. Mas ela é tão pequena, aquele ali tem uma porção de fé tão maior que a minha. Se você não está satisfeito com a sua porção de fé, busque. Porque a fé, quando exercitada, ela cresce. Ela é como um músculo. Quanto mais você exercita a fé, mais a sua fé será acrescentada, mais será fortalecida, mais ela vai aparecer, ela vai crescer, ela vai aumentar. Então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então é importante a gente entender isso. O amor de Deus em mim deve aumentar a cada dia. A fé que Deus me deu por porção deve crescer a cada dia, à medida em que eu a exercito, à medida em que eu ouço, creio, vivo, obedeço aquilo que a palavra de Deus me ensina. Se eu tivesse negado aquela primeira experiência da questão do fecha o vidro, naquele segundo momento, talvez Deus não poupasse o meu cordão. Ele permitisse que o ladrão levasse. Por quê? Porque eu não me dispus a aprender e eu não me dispus a crer. E todo o propósito de Deus é esse, que nós possamos aprender, crer e crescer. O dom da fé, ele é diferente da fé pura e simples. Ele é uma provisão de fé sobrenatural, uma porção complementar para um desafio enfrentado, para um determinado momento e situação. Então, assim como todos os demais dons, o dom da fé não é para o nosso serviço pessoal. E nem é, mas ele é, para a edificação da igreja e para a salvação do perdido. Não é para exibicionismo e nem é para resolver os meus problemas, para que eu possa ter os caminhos abertos para mim mesma, né? É curioso que às vezes a gente vê, às vezes as pessoas que são usadas por determinados dons, elas viverem um problema que aquele dom poderia resolver, mas ela é usada por Deus para realizar os feitos sobrenaturais na vida do outro e ele mesmo tem que aguardar que alguém faça isso por ele, porque Deus trabalha dessa forma, uns cuidando dos outros, né? Não em benefício próprio. Então vamos lá. O dom da fé, ele é um dom passivo, porque ele recebe o milagre, diferente do dom da operação de milagres, que é um dom ativo que opera o milagre. Então você vai entender o que eu quero te dizer. Por exemplo, quando Abraão ouviu de Deus, pega o teu filho e sacrifica ele para mim, o único filho, o filho da promessa. Peraí, como assim sacrifica o filho, mas ele não é a promessa? Tá, eu vou obedecer e Deus vai prover, não sei o quê. Ou ele vai prover um outro sacrifício na última hora, ou ele vai ressuscitar o filho que morreu. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai prover. Ou seja, ele creu. O milagre, quem operou foi Deus. Qual foi o milagre? Foi o bichinho que estava lá, oh meu Deus, a oferta que estava lá amarradinha na árvore, esperando. Quando ele ia imolar o filho, Deus disse, não, Abraão, está ali a oferta e o sacrifício. Então houve uma provisão ali da parte de Deus para que o sacrifício fosse colocado e não exatamente Isaac fosse o sacrifício. Deus estava provando a fé de Abraão naquele momento, na verdade simbolizando o próprio sacrifício do Senhor Deus com o seu próprio filho na cruz do Calvário por amor a todos nós.
Os amigos de Daniel, por exemplo, quando eles estavam ali diante da fornalha, eles não operaram nenhum milagre. Eles simplesmente creram e eles se disponibilizaram. Se Deus quiser nos livrar, amém. Se não quiser, morreremos, mas não vamos nos curvar. Manifestação de um dom de fé sobrenatural. Você diante de uma fornalha, você se colocar dessa maneira. E eles se colocaram. Quem operou o milagre foi Deus. Jesus se manifestando no meio deles, os 4 andando ali, sem nenhum cheiro de fumaça na sua roupa, no seu cabelo, muito menos queimados de fato. Né? A única coisa que foi queimada naquela fornalha foram as cordas que os prendiam. Algo sobrenatural. Então, por meio do dom da fé, o Senhor é glorificado. Sempre os dons glorificam o nome do Senhor. E aí, então, operação de milagres. Agora sim, é uma intervenção divina mudando o curso natural das coisas. A operação de milagres é uma inspiração momentânea, né, que revela o senhorio de Cristo, sempre com o objetivo de glorificar ao Senhor, né? Não somos instrumentos nas mãos de Deus por sermos perfeitos, maravilhosos, né, 100% aprovados, né, sem erro, sem falha, mas nós somos instrumentos nas mãos de Deus porque nos dispomos em obediência a Ele para que isso aconteça. Então, é importante a gente entender isso, porque se a gente pensar que Deus só vai me usar, por exemplo, num dom de realização de milagres, de operação de milagres, que é uma coisa que chama muito atenção, se eu for maravilhosamente perfeito, então eu vou estar sempre sentado esperando o dia que Jesus vai voltar, porque essa perfeição nós só vamos alcançar lá, né? Próprio apóstolo Paulo, que era usado de forma extraordinária, ele disse, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, dia após dia, lutando contra a minha natureza, contra a minha carne, eu prossigo para o alvo, para alcançar essa perfeição que é o modelo do próprio Senhor Jesus. Então, em João 14:12 diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, Jesus foi para junto do Pai e veio o Consolador exatamente para que o Consolador se manifestasse em nós por meio desses dons e pudéssemos operar as mesmas obras que Jesus operou. Então, não tem a ver com quem nós somos, mas tem a ver com aquilo que Ele quer fazer. E a palavra de Deus mostra que se nós não nos dispusermos, Deus usa quem Ele quiser, até as pedras. Né? Então Ele fala, se vocês não clamarem, as próprias pedras clamarão. Quando o profeta não estava ouvindo a voz de Deus, a mula teve que falar, para que o profeta pudesse entender qual era a vontade de Deus em tudo aquilo, porque o profeta estava surdo para ouvir a voz de Deus. Então, manifestações, né, de milagres, né, operação de milagres. A gente vê Moisés abrindo o Mar Vermelho, a gente vê Jesus transformando a água em vinho, a gente vê Jesus multiplicando os pães, Pedro ressuscitando Dorcas, uma mulher que havia morrido, e ele ressuscita Dorcas. E eu estava aqui antes do nosso estudo, conversando um pouquinho aqui com o pastor Luiz, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte, os milagres que Jesus operava, ele operava com o propósito de nos ensinar. Tanto que ele diz lá, depois da multiplicação dos pães, vem logo aquela situação de Pedro andando sobre as águas, e a Bíblia diz, porque eles ainda não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães. Então, é preciso que a gente compreenda o milagre, porque, na verdade, o milagre não vem apenas para atender a uma necessidade, ele vem para nos ensinar. Ele é um ensinamento. Se a gente não compreende o milagre, a gente usufrui do resultado desse milagre, como os pães, por exemplo, mas a gente não aprende nada. E é o aprendizado que vai mudar o curso da nossa vida. Como é fundamental que haja esse aprendizado. Eu achei muito, muito rico isso que ele estava comentando comigo. Então, vamos seguir então. Dons de curar também faz parte desse bloco da manifestação de poder. Dons de curar, de novo, é diferente do sinal de cura, né, que pode ser expresso por todo aquele que crê no Senhor Jesus. Lá em Marcos 16 diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.
esses sinais hão de seguir a todo aquele que crê. Os dons de curar, repara que não é dom de curar, são dons de curar. Essa palavra vem no plural. Então, dá a entender que são diversos dons que trazem curas específicas, né? Essa diversidade de curas que se manifestam por pessoas diferentes até. Há pessoas que são muito usadas por Deus para curar, por exemplo, um osso, para curar problemas de coluna, para curar problemas de câncer, né? E a gente vê realmente pessoas muito usadas por Deus em determinado tipo de cura, né? E a Bíblia fala sobre dons de curar, diversidade de dons de curar, né? Então é uma unção específica que se manifesta de uma forma ousada e direcionada. Agora vamos para o último bloco, que são os dons da palavra. Gente, me perdoe se eu estou acelerada, mas é porque eu não quero ultrapassar muito tempo, então eu preciso dar uma corrida. Dons da palavra, né? Que a gente chamou desses últimos 3 dons, que é o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas e profecia. Dom de variedade de línguas, vamos lá. De novo, a gente também reforça a distinção entre os sinais, que é um sinal, o dom das línguas, e o dom de variedade de línguas. Então, quando somos batizados no Espírito Santo de Deus, nós passamos a falar em outras línguas, né? Então, falar em línguas é uma linguagem de oração que traz edificação pessoal. Eu posso estar orando em novas línguas, em línguas estranhas, eu não estou entendendo nada. A Bíblia diz que a minha mente é infrutífera, que eu não entendo nada do que eu mesmo estou dizendo, mas a Bíblia diz que enquanto a minha mente é infrutífera, o meu espírito ora e nisso eu sou edificado. É uma edificação pessoal. Então, é o homem falando com Deus por meio do mover do Espírito de Deus. Então, dentro da igreja, o dom de falar em línguas, ele deve ser acompanhado, isso é uma recomendação forte do apóstolo Paulo, ele deve ser acompanhado da interpretação das línguas. Por quê? Para que haja edificação de todos que ouvem, né? Então, tá todo mundo falando em línguas. Tá, entra alguém ali que não entende nada daquilo, vai achar que é um bando de maluco reunido, todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, é importante que a gente entenda o que está sendo dito dentro da igreja. Então, assim é Deus falando aos homens, né, por meio dessas línguas que se tornam até revelação pela interpretação, para a edificação da igreja. Então, vamos lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, ele fala bem detalhadamente sobre isso. Versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Preste atenção na distinção que o apóstolo Paulo faz aqui entre falar em línguas e profecia. Tá? As línguas constituem um sinal para os incrédulos. E a profecia não é para os incrédulos, e sim para o crente. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Torna-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio deles. Há a necessidade, aí ele diz, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais de 2, ou quando muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Ou seja, tem toda uma ordem nesse culto. Não é uma reunião de pessoas que buscam a Deus individualmente. Nós estamos ali para a edificação de um corpo, em unidade. E aí parece até que o apóstolo Paulo está falando uma coisa meio sem pé nem cabeça, que ele diz que o falar em línguas é sinal para o incrédulo, mas depois ele diz que o incrédulo não vai entender nada. Na verdade, porque há necessidade dessa interpretação das línguas. Tá? Então vamos lá, passando agora para a interpretação das línguas. Mas antes de passar para isso, eu quero reforçar uma coisa. O falar em outras línguas
é uma linguagem de oração, é uma edificação pessoal. Então, se a gente não deve ficar ali gastando muitas horas falando em línguas na igreja, o apóstolo Paulo diz, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis, ao invés de 10 em outras línguas dentro da igreja, porque essas 5 vão ser compreendidas e as outras 10 não. Por outro lado, quando você está no seu momento de oração, quando você está na sua casa, no seu quarto, com a sua porta fechada, ali é lugar de você falar muito em outras línguas. E o apóstolo Paulo fala, eu falo muito mais em línguas do que todos vós. Por quê? Porque as línguas são para edificação pessoal. Então, como é importante que a gente possa estar gastando tempo falando em outras línguas. Óbvio que isso é manifestação do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Então, vamos lá, interpretação das línguas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então, qual é o propósito de você orar e pedir a Deus, Senhor, me capacita a interpretar as línguas que eu falo, para que essas línguas interpretadas sirvam para a edificação da igreja. A interpretação das línguas não é uma tradução da linguagem expressa, ou seja, você fala 3 palavras em outras línguas e aí tem um significado de cada uma dessas 3 palavras, não é isso. É uma compreensão do que está sendo dito, da mensagem expressada ali. Então Deus traz o entendimento. Alguém fala em línguas, ou você mesmo fala em línguas, e Deus traz o entendimento acerca daquilo que está sendo dito. Então, o apóstolo Paulo, ele reforça a ideia da ordem dentro do culto para que a mensagem seja compreendida por todos e haja edificação. De novo, eu quero fazer um paralelo com aquilo que o pastor Luiz falou sobre o aprendizado. O sinal é para aprendizado. O milagre, na verdade, né? É para aprendizado, para que a partir do aprendizado dessa lição que o milagre efetua, o curso da minha vida tome outro rumo. Da mesma forma, a compreensão do que se passa no culto também é para o nosso aprendizado, e por isso para a nossa edificação, e por isso para direcionar as nossas vidas. Então, a interpretação das línguas é uma linguagem profética, porque ela traz revelação ou ela traz até algo, né, que é um recado de Deus, literalmente, para a igreja, ou para alguém especificamente dentro da igreja. Então, aquele que traz a interpretação não tem que ir além do que compreendeu, porque é melhor que a gente deixe que Deus traga o entendimento àquele a quem as palavras foram destinadas, do que a gente tentar explicar algo que a gente às vezes não sabe exatamente o que é, e a gente começa a inventar coisa, e aí a gente distorce as palavras do que estão sendo ditas. Às vezes Deus mostra algo, né? Às vezes Deus traz uma revelação lá da interpretação das línguas, ou até mesmo por uma palavra profética, ou por uma palavra de conhecimento, ou de sabedoria, enfim. E a gente quer explicar muita coisa, quando na verdade a gente não tem que ficar explicando além do que nós vimos, ou além daquilo que nos foi dito. Deixa que o outro vai entender. Às vezes você fala uma coisa que para você não faz sentido nenhum, mas para o outro vai fazer todo sentido. E eu me lembro uma experiência que eu tive em um momento de oração, em que eu estava intercedendo por uma pessoa, e naquela hora Deus me disse assim, diga a ela que eu sou o pai dela. Eu simplesmente repeti isso. Deus te diz que ele é o teu pai. E a pessoa desabou em choro, porque a história dela tinha tudo a ver com essa frase. Então, realmente, a gente não tem que explicar muita coisa. Simplesmente diga o que Deus entregou a você para dizer. E a gente também tem que ter alguns cuidados, do tipo assim, ai meu Deus, será que isso é de Deus? Será que isso é da minha cabeça? Será que é de Deus? Será que é da minha cabeça? E a gente fica naquele medo de errar, e às vezes é melhor, ao invés de a gente dizer assim, olha, Deus me disse, ou então, eis que o Senhor te diz, e aí faz toda aquela coisa assim, né, tão divina, tão sobrenatural, é melhor a gente fala, aí faz sentido para você isso que eu estou te dizendo? Faz muito sentido. Então, Deus botou isso fortemente no meu coração para te dizer. Aí você se entrega o jogo. Se a pessoa disser assim, não me diz nada, aí você dá uma recuadinha discreta e também não se confunde, né, naquilo que você achou que Deus disse, que talvez não tenha dito. A gente erra também. Mas o medo de errar não pode nos impedir de se deixar usar
por Deus. E Deus vai cada vez mais, a partir dessa experiência que a gente vai tendo, fazendo a gente discernir cada vez mais claramente quando é Deus e quando não é Deus. Quando é Deus e quando somos nós falando da nossa própria cabeça, né? Então vamos lá, dom de profecia. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a importância do dom de profetizar, porque é aquele que edifica a igreja. De novo, né, a visão de Paulo com a preocupação da edificação da igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14:3 diz: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Então é importante entender que uma palavra profética não é exatamente apenas algo preditivo. Também pode ser uma palavra de edificação, pode ser uma palavra de exortação, pode ser uma palavra de consolo. Tudo isso a Bíblia entende como profecia. O dom de profecia é diferente do ofício ministerial do profeta. De novo, a gente faz essa distinção. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, 29, diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Ou seja, não era aquela confusão de todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém entende ninguém, ninguém escuta ninguém, e que proveito se tira disso? Né? Então, um fala, o outro escuta. E a palavra de Deus diz que a profecia precisa ser julgada. Ela jamais pode ser contrária à palavra de Deus. Deus jamais vai entregar algo que desdiga o que ele diz na sua palavra. Não faz o menor sentido isso. Então, a primeira forma de julgar uma profecia é confrontando essas palavras com a palavra de Deus. Nem toda profecia é imediatamente compreendida. Às vezes você tem uma palavra profética a teu respeito que, num primeiro momento, você não entende o que aquilo quer dizer. Depois as coisas vão se clareando e as coisas vão se confirmando. Então a Bíblia nos ensina que a gente deve guardar a profecia no nosso coração. Se ela de fato vier de Deus, ela vai se cumprir. Se não vier de Deus, fica perdida, né? Porque realmente não foi uma palavra que saiu da boca de Deus. Então é importante aguardarmos o tempo de todas as coisas, sem que venhamos a nos precipitar por meio das nossas próprias ações. Às vezes a gente pensa assim: Deus me deu essa profecia, mas, nossa, já tem tanto tempo, acho que Deus desistiu, acho que Ele mudou de ideia, acho que de alguma forma Ele não vai fazer nada disso. Só que a gente precisa entender que Deus tem o seu tempo preciso para todas as coisas. E a gente tem que ter paciência, perseverança, sabendo que Deus faz todas as coisas com perfeição. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Davi foi ungido rei, ainda jovenzinho, mas ele não foi direto para o trono. Ele ficou ali, continuou pastoreando as ovelhas, depois foi para o exército do rei Saul e foi fazendo as coisas da vida dele, até o momento em que Deus disse: agora sim você será colocado no trono. Mas ele já tinha sido ungido rei há muitos anos atrás. Então é importante a gente saber aguardar o tempo certo de todas as coisas, porque Deus vai preparando todas as coisas para que aquilo então possa acontecer com êxito em prol do reino de Deus. Amém? Espera aí que eu me perdi aqui. Sim. Então, o propósito de Deus é que a igreja manifeste os dons sem que nenhum deles venha a faltar. São 9 dons e os 9 dons deveriam ou devem se manifestar no nosso meio. Por isso nós devemos exercitar a nossa fé, orar, pedir, buscar, para que de fato essas coisas se tornem realidade, né? Se não dermos lugar ao mover do Espírito em nós, se não nos deixarmos mover pelo amor e, né, mover pelo zelo, né, de Deus em nós, pelo zelo de ser instrumento de Deus, não pelo zelo de cuidar da nossa própria imagem, tem que ter, minha reputação está em jogo, depois as pessoas vão dizer que eu sou
que eu fico dando profetada, que eu não sou profeta, que eu fico me fazendo disso ou daquilo, mas eu não sou nada disso. Eu tenho que zelar pela minha reputação. Não, nós temos que zelar pela vontade de Deus, não pela nossa reputação. Jesus não zelou pela reputação dele. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, ridicularizado. Isso não o impediu de ir até a cruz, até o final do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. A gente precisa zelar sim pelo nosso testemunho, o nosso bom testemunho. Isso sim deve ser alvo do nosso zelo. Então a gente tem que deixar que o Espírito Santo se manifeste com liberdade através de nós. Experimentarmos os dons quando nos consagramos ao Senhor, quando buscamos o serviço e nos deixamos mover pela fé. É dessa maneira que a gente experimenta os dons. É dessa maneira que o Espírito de Deus age por nosso meio com liberdade. Coisas bobas. Às vezes Deus coloca no seu coração, liga para fulano. E você, isso é coisa da minha cabeça. E às vezes a pessoa está precisando exatamente que você ligue naquela hora e diga aquelas palavras. Deus se move por coisas simples. O resultado é extraordinário, mas o movimento é simples. E é importante a gente entender isso. Fazer a distinção entre o resultado extraordinário do movimento simples. Às vezes a gente acha que tudo tem que ser extraordinário desde o começo. Não é assim que acontece. Mesmo que a gente venha errar, é melhor errar tentando acertar do que a gente enterrar os dons que Deus tem nos dado por medo de errar. Não tenha medo de errar. Tenha medo de andar em pecado. Tenha medo de andar distante da vontade de Deus. Tenha medo de andar em desobediência. Mas não de arriscar algo que você crê que Deus está movendo no teu coração. Nossa motivação tem que ser correta. E a motivação correta é servirmos ao corpo de Cristo em amor, em fé, em ousadia, com temor a Deus, para a glória do Senhor Jesus. Sempre para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, eu vou deixar você, e eu espero deixar você com muita água na boca, com muita sede de que você seja um instrumento nas mãos de Deus, de que você possa deixar o dom do Espírito Santo ou os dons do Espírito Santo se manifestarem através da tua vida conforme aquilo que Deus quer fazer. É Ele quem distribui os dons, mas você pode pedir, você pode buscar, você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, para que a tua obra seja edificada através da minha vida. Amém? No nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos fazer uma rápida oração, que o tempo já está para lá, de avançado. Pai querido, nós nos entregamos em tuas mãos, nos dispomos nas tuas mãos, sabemos que não somos perfeitos, Senhor, sabemos que não sabemos todas as coisas, sabemos que muitas vezes a gente pode se equivocar, mas nós queremos te servir, Senhor. Nós queremos ser úteis nas tuas mãos. Então eu te peço que o teu Espírito tenha liberdade para aguçar em nós o desejo de cada vez mais sermos úteis nas tuas mãos, para aguçar em nós o desejo de ver esses dons se manifestando em nós e através de nós, em benefício da tua igreja, em benefício da salvação de vidas, Senhor. Nós queremos ver os dons, os 9 dons se manifestando no nosso meio. Queremos ver, Senhor, a provisão da parte de Deus chegando a cada vida por meio da manifestação desses dons. Senhor, glorifica o teu nome em nós, Pai. E não permitas, Deus, que os nossos receios, que a nossa timidez, que o nosso medo nos impeça de sermos usados por Ti. Permita-nos, Senhor, nos arriscarmos. Ainda que alguém possa nos desprezar, nos ridicularizar, nos desmerecer, não importa. Se um estiver sendo abençoado, isso já é maravilhoso. Se um estiver se entregando a Jesus, isso já é maravilhoso, Senhor. Então, usa-nos e desperta-nos com avidez, com fome, com sede de sermos usados por Ti na variedade dos dons do Teu Espírito Santo. Nós te damos graças por tudo, Senhor. Te pedindo a Deus, perdoa-nos as falhas e cobre as nossas deficiências e ajuda-nos, Pai. Toda honra e toda glória pertencem a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus Pai e a comunhão com o Teu Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela terra, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma ótima noite, um ótimo final de noite. Em nome de Jesus. Amém? Até o nosso próximo estudo, daqui a 2 quartas-feiras, onde estaremos finalizando esse tema com o assunto Ministérios do Espírito Santo. Amém.